Graça e paz, que bom poder estar aqui. Convido então a que abra o seu exemplar da Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 9 e o verso 10. Quero convidar aqueles que assim vão encontrando o texto a se colocarem em pé para nós fazermos a leitura. Eu vou fazer a leitura, está ali na tela, né? E os irmãos acompanharão na sua versão. Temos várias versões e eu sempre tenho defendido que isto é muito bom, né? Alguns irmãos acham difícil, várias versões, são várias Bíblias. Não, são versões que facilitam o nosso entendimento, a nossa compreensão quanto à verdade da palavra de Deus. Então eu vou fazer aquela leitura que está ali na tela, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9 e também o verso 10. Diz assim o texto: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Oremos. Pai bendito, obrigado pela palavra que agora acabamos de ler. Que, ó Deus, teu Espírito Santo, ele tenha pleno acesso aos nossos corações para trazer a tua palavra, a verdade, e que nela, Senhor, continuemos a ser instruídos. E que nela, Senhor, continuemos a fortalecer a nossa fé e a caminhada contigo. Fala, Senhor, nesta noite, pois sempre estamos abertos a ouvir a tua voz. Não queremos ouvir o que queremos aos nossos corações, mas estamos prontos para ouvir o que tu tens para falar verdadeiramente a nós. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos? Estamos vivenciando o mês de missões nacionais. Jesus transforma. E eu creio, meus amados irmãos, que verdadeiramente Jesus transforma o homem pecador, o homem longe de Deus, afastado de Deus, em ser uma nova criatura, como Paulo mesmo, escrevendo aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher, um novo ser. As coisas velhas já ficaram para trás, já ficaram atrás, e agora, Jesus transformado, e agora então, nova criatura passa a ser um novo homem, uma nova mulher, um novo ser em Cristo Jesus. Então, irmão, isso só é possível por causa de Jesus em nossas vidas. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o Jesus transforma. E Jesus transformou a vida daqueles irmãos que estavam em Tessalônica através da mensagem do apóstolo Paulo. Eu quero pensar com os irmãos então sobre o seguinte tema: atitudes pessoais que evidenciam uma vida transformadas em Cristo. Atitudes pessoais. Porque, irmãos, Jesus trabalha no coração de cada um. Eu quero que minha família seja transformada por Cristo. Precisamos orar para que a nossa família seja alcançada, caso ainda a sua família não tenha sido alcançada. Mas cada um individualmente terá a sua experiência. Cada um individualmente prestará conta a Deus do que fez ou que deixou de fazer. Então, Jesus transforma o ser e Jesus trabalha individualmente. Então, primeira observação que nós podemos destacar é, primeira, reconhecer o Cristo como transformador. Verso 9, assim então nos diz o texto: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva,
porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Só relembrando que esta carta que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, ele se encontrava em Corinto quando da sua segunda viagem missionária. Então, Paulo, Timóteo e Sila, na sua segunda viagem missionária, chegou à cidade de Tessalônica, uma cidade portuária, e ali então, por 3 semanas, eles pregaram, evangelizaram, testemunharam do poder da palavra de Deus, e o poder foi tanto, irmãos, que transformou aquelas vidas, a tal ponto de as pessoas começarem a ficar incomodadas, a perseguir aqueles homens. E Paulo, então, teve que sair para aquela cidade, teve que depois, então, se deslocar para a cidade de Bereia. Lá em cidade de Bereia, então, ele pregou o evangelho. De lá, então, ele foi para Corinto, e lá ele ficou em Corinto. Chegou em Corinto, Paulo ficou preocupado com aqueles irmãos de Tessalônica. Ele fez o quê? Timóteo, vai lá em Tessalônica, vê como está aqueles irmãos, como se encontram aqueles irmãos. Timóteo, então, foi para Tessalônica. Depois de algum tempo, retornou e deu, então, o relatório para Paulo. E Paulo, então, escreve esta carta, as 2 cartas, né, num período curto, né? Uma carta, entre uma carta e outra, mais ou menos 6, 7 meses. Aí alguns colocam 9 meses, mas foram um período curto, né? No ano 51, mais ou menos, que ele escreveu esta carta. E aqui Paulo está ressaltando o quê? O amor. Irmãos, eu quero, então, ressaltar a questão do amor. Jesus transforma a vida do homem pecador pelo amor. Quando ele morreu na cruz, ele morreu por quê? Por me amar. Será que ele morreu por mim porque eu já tinha feito algumas coisas boas? Não, eu ainda nem havia nascido. E quando eu nasci o quê? Pecador, sem conhecer Jesus, mas ele havia morrido naquela cruz pelos meus pecados. Então, atitudes pessoais que evidenciam uma vida transformada em Cristo, reconhecer o Cristo como transformador pela prática do amor, vivendo a santidade. Lá no versículo 1 deste mesmo capítulo 4, ele vai dizer lá: finalmente, irmãos, nós, Paulo, Silas e Timóteo, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Verso 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou seja, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, nós podemos lembrar disso. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu sou uma nova criatura porque eu estava em pecado contra Deus, prostituindo contra Deus, ou seja, desagradando a Deus, servindo a ídolos, servindo a imagem, não servindo ao Senhor. Então, por amor, Cristo morreu por nós, e por amor, então, irmãos, precisamos estar vivendo uma vida em santidade. E o que é uma vida de santidade? É cada vez mais, irmãos, estar nos afastando daquilo que desagrada a Deus, para cada vez mais nos aproximarmos daquilo que agrada a Deus. Isto é viver em santidade, é cada vez mais galgar degraus, cada vez mais subirmos. Nós não ficaremos, irmãos, não estaremos, melhor dizendo, nesta terra e chegaremos à plenitude perfeita.
Paulo vai dizer que nós precisamos crescer até chegarmos. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, destacar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, irmãos, pela prática do amor, vivendo a santidade. Então, se afastando de tudo aquilo que desagrada a Deus. Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, apenas deixar indicado, que ele diz que nem tudo que é possível é do agrado de Deus. Missão lícita, missão, mas agrada a Deus, edifica. Não, então isto não me convém. Se isso não edifica a Deus, se isso não glorifica o Senhor e não produz igualmente em mim crescimento, também eu não farei, eu me afastarei. Segundo destaque, irmãos, é que a prática do amor fraternal, e esta palavra que Paulo usou aqui no verso 9, no tocante ao amor fraternal, este amor aqui, sabemos que na língua grega tem 7 nuances para a palavra amor. Não vou destacar aqui as 7 nuances, porque nós iríamos roubar muito tempo, o tempo aqui é precioso, mas Paulo usou aqui a palavra Filadélfia. Filadélfia é o amor entre os irmãos na questão física. E a igreja, então, a comunidade cristã, adotou isso, então, irmãos, como amor fraternal. Então, quando nós estivermos reunidos, que nós tenhamos este amor fraternal. E o amor fraternal, irmãos, é cuidado, zelo para com o outro. Por isso que Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Irmãos, ele falou o quê? Amai-vos, amar uns aos outros, amai-vos. E alguns estão entendendo que amassai uns aos outros, brigai uns com os outros. Não, irmãos, ele diz, amai-vos uns aos outros. Amar, irmãos, é suportar. Amar, irmãos, é cuidar. Amar, irmãos, é zelar. Amar, irmãos, é ajudar a caminhar. Os irmãos viram aqui as crianças. O amor a estas crianças que amanhã serão líderes, missionários, pastores, liderando esta igreja, irmãos. Por isso que nós temos dito que as crianças não são o futuro da igreja, nós dizemos que a igreja já é o presente da igreja, porque elas já estão contribuindo. Nós vimos aqui 2 jovens já contribuindo. Então precisamos, irmãos, estar investindo, e aqui Paulo então usou essa palavra, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade, não há mais do que falar com vocês. Então aquela igreja estava exercitando o amor fraternal. Por quê? Porque haviam sido transformados pelo poder da palavra de Deus. E como era formada aquela igreja? Irmãos, sabiam? Sabem? Aquela igreja é constituída por judeus que se converteram ao cristianismo. Era constituída por gregos que também se converteram ao cristianismo. Era também, irmãos, por gentios. Gentios, em geral, é todo aquele que não é judeu, era considerado gentios. Então, irmãos, era uma gama de pessoas que estava largando o secularismo e vindo para a igreja. E Paulo havia doutrinado. Não foi pela persuasão de Paulo, não foi pela sua linguagem, não foi pelo seu doutorado, pelo seu PhD, irmãos, foi apenas pelo poder de Deus que estava atuando na vida de Paulo. Você lembra da conversão de Paulo? Este será para mim um vaso, será para mim um vaso. Ele vai saber o quanto é padecer pelo meu nome, será um instrumento. Deus usou aquele homem de maneira espetacular. Nós temos em nossa Bíblia os 27 livros do Novo Testamento, praticamente a metade escrita por Paulo, 13 cartas do Paulo, quase 50%. Então, irmãos, Deus usou aquele homem pelo poder, irmãos, pelo poder transformador também na vida de Paulo. Então, irmãos, a prática do amor significa este amor pelos irmãos, que nós precisamos estar evidenciando na comunidade cristã. Destacando aqui, irmãos, apenas deixando mencionado, em Romanos 12, 10, Paulo vai dizer isso. Em Hebreus 13, versículo 1, Paulo vai dizer isso. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, Paulo vai dizer isso também.
Em 1 de Pedro 3, 8, vai estar mencionado isso. 2 de Pedro 1, 7. Fazendo apenas indicação, porque depois os irmãos podem rever e fazer aí a leitura. Um outro destaque, irmãos, que precisamos estar reconhecendo esse poder transformador é pela prática da reciprocidade. Assim como Jesus ama a mim. E ama não porque eu sou uma pessoa boa. Não, antes mesmo que houvesse mundo, Ele já nos amava. Por quê? Antes que houvesse mundo, Deus já havia planejado. E já havia planejado que em Jesus vinha a este mundo resgatar. Então, irmãos, o amor de Deus. Aí nós podemos ver também o amor missionário do Senhor Deus, o Criador dos céus. Então, a prática da reciprocidade, irmãos, está em amarmos uns aos outros. Quem ama, cuida, já falei, quero refrisar. Jesus deu exemplo. Jesus, irmãos, é o próprio exemplo. Ele deixou o exemplo. E Ele pediu para praticarmos esse exemplo. Em João 13, versículo 3, e depois versículo 4, e João 13, versículo 35, não sei se a mídia pode colocar ali, João 13, 35, dá para colocar a mídia? João 13, 35, vou pedir ajuda à mídia, que aí os irmãos podem acompanhar, ali, pronto, nisto todos conhecerão que vocês da primeira igreja batista em Abreu e Lima são os meus discípulos. 2 pontos, irmãos. Se tiverem amor uns aos outros. Irmãos, somos chamados por Deus, convocados por Deus, para viver este amor transformador, amando uns aos outros. Quero destacar, grifar, irmãos, precisamos estar amando uns aos outros. Amar é cuidar, amar é zelar. A necessidade do outro é a minha necessidade. O melhor do outro é o meu melhor. Então, quando nós pensamos no outro, pensamos em nós mesmos. Em João 15, verso 12, e depois o verso 17, não precisa colocar a mídia, mas 1 de João, capítulo 3, versículo 11, e depois o versículo 23, quero destacar, se alguém puder colocar, 1 de João, capítulo 3, verso 23, para a igreja, então, poder acompanhar. Obrigado, mídia. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amarmos uns aos outros não é opção. Você vai ao self-service, chega lá, você tem várias opções. Os meus olhos, por exemplo, já batem logo na salada, né? Alface, tomate, pepino, eu vou ali, né? Ou porque eu tenho opções. Mas Jesus não deu essa opção. Jesus deu uma ordem. Ame uns aos outros. Então, irmãos, se queremos evidenciar que Jesus é o transformador da minha vida, precisamos estar amando uns aos outros. Começar aqui, para que a comunidade lá fora, o mundo lá fora, possa ver também que nós amamos. Eles podem dizer, que povo é esse? Que povo é esse? 1 de João, capítulo 4, verso 7, o verso 11 também, sem precisar colocar, e um texto básico, irmão, um texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, que todos nós sabemos de qual eu quero convidar a nós recitarmos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, irmão, porque Deus amou o mundo, Deus amou cada um de nós, morreu por causa dos nossos pecados, para que nós sejamos livres dos nossos pecados, e sendo livres dos nossos pecados, nós temos então, irmãos, a vida e a vida eterna. Nós não sabemos, irmãos, o que é eternidade, nós não sabemos quantificar eternidade. O que é eternidade? Quanto tempo demora? Eternidade é eternidade. Muitas vezes nós queremos quantificar, ou qualificar, ou tentar palpar eternidade com coisa que é infinito. Infinito é alguma coisa que tem começo e não tem fim, para você tentar digerir a palavra eternidade. Mas eternidade, irmãos, Deus é eterno. Antes que o mundo fosse mundo, Deus é. Isto é eterno, irmãos. Jesus morreu por nós, pelas nossas vidas, nos transformou para que nós tenhamos vida e vida eterna. Irmãos, nós seremos ensinados por Deus. Paulo destaca aqui, eu estou no verso 9 ainda: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estais por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na teologia nós chamamos isso de teodidactos, né? Deus, o próprio Deus ensinando. E aí tem um versículo, João 6,45, que fala que todos nós seremos ensinados por Deus, em referência lá, Isaías capítulo 54, versículo 13. Então, irmãos, se nós amamos, devemos, João 14, versículo 15, e o que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Mas a nossa parte qual é, irmãos? É evidenciar. Essa é a minha parte. Esta é a nossa parte como primeira igreja, irmãos. Evidenciar o amor de Cristo Jesus em nossas vidas. Quando eu digo nós, quero dizer para os irmãos, quero abrir um parênteses aqui, viu, pastor? Quando eu digo nós, abra um parênteses, eu me incluo, embora não sendo um membro da igreja, mas pertencente à primeira igreja batista em Abreu e Lima. Irmãos, saibam disso, eu tenho orado por esta igreja, eu oro por esta igreja, e quando os irmãos forem orarem também pela igreja, coloca também o meu nome, o nome da minha esposa, viu? Porque também eu me sinto parte, membro desta família, abraçado pelos irmãos. Quando eu chego aqui na igreja, aí tem irmão Anderson, o irmão Giovanni, outros irmãos, aqui vem minha cabeça agora, né? Que sempre me acolhem. Então, acolhido por um, dois, é a igreja me acolhendo. Então, irmãos, fechando aqui o parênteses sobre a questão, quando eu coloco nós, né? Eu me incluindo aí com os irmãos. Então, Paulo diz para aqueles irmãos que eles mesmos estão sendo instruídos, estão sendo ensinados por Deus. Como estão sendo ensinados por Deus? Através do Espírito Santo de Deus, que habita na vida de cada um, assim como habita em nossas vidas. Porque Ele, irmãos, é que nos direciona, Ele que nos instrui, é Ele, meus amados irmãos, que sempre vai tocar o sininho em nossas mentes. Eu sempre digo isso, né? Quando nós estamos tentando já desviar do caminho, o Espírito Santo de Deus toca um sininho em nossa vida. Não, isso aqui está errado. Eu posso, mas não convém, não edifica. Opa, é aqui a reta é aqui. É o Espírito Santo. E só fazemos isso, irmãos, por causa do amor, por causa do poder de Jesus Cristo transformador em nossas vidas. Quero passar, irmãos, para a segunda observação, verso 10, atitudes pessoais que evidenciam uma vida transformadora em Cristo.
É evidenciar, irmãos, este amor transformador. Verso 10 de lá: e na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Veja que Paulo não está dando nenhuma exortação que deva fazer, faça. Não, vocês estão fazendo, vocês estão amando uns aos outros, vocês estão sendo instruídos. Irmãos, isto é para dar glórias a Deus, graças a Deus, e tomar este exemplo para nossas vidas também. Se aqueles irmãos, no ano 51 da nossa era cristã, com perseguições, se reunidos em cemitério, catatumbas, isolados, para glorificar o nome do Senhor, nós que podemos nos reunir neste lugar, com ar-condicionado e com todo aqui aparato para o nosso bem-estar, por que não dar glórias a Deus, graças a Deus? Então, irmãos, precisamos evidenciar o amor transformador, exercendo a prática da hospitalidade. Aqueles irmãos da Macedônia, aqueles irmãos de Tessalônica, naquele ambiente, certamente eles foram conhecidos pela Macedônia por causa da prática que eles estavam exercendo do amor, e a prática do amor levava à hospitalidade. Tessalônica era uma cidade portuária, vinham as pessoas de muitos outros lugares, e quando chegava lá, onde está? Onde acolher? Não tinha resort, não tinha hotéis para receber, era difícil, irmãos, não tinha acolhimento, e muitas vezes era na casa das pessoas. E quem acolhia estas pessoas, esse visitante? Eram os irmãos, que acolhia, abria a sua casa, não conhecia o visitante que vinha lá, não sei de onde, mas ficava em casa, aproveitava e pregava o poder transformador. Irmãos, precisamos estar também usando esta ferramenta da hospitalidade. A hospitalidade, irmão, não é tão somente abrir a porta do nosso lar, mas é abrir a porta do nosso coração. Você que vai no ônibus, no metrô, aí você está sentado, está cheio, você está cansado, a perna está doída, mas você faz o quê? Sente aqui. Sente aqui. Aproveita, toma aí um folhetinho, você já vai lendo. Carrega um folheto, sente aqui no meu lugar. Hospitalidade, toma aí um folhetinho. A pessoa não vai deixar de receber o folheto. Já sentou, vai receber o folhetinho e, aqui, aí você já pode induzir, irmão, na conversa. Estratégia, irmãos. Aqueles irmãos usaram estratégia de abrir o seu lar, não tinha sociedade bíblica ainda a produzir folhetos evangelísticos. Era abrir o seu lar, a sua casa e falar, e pregar. É o que eles estavam fazendo, e Paulo está elogiando isto. E, na verdade, estás praticando isto mesmo. Exercendo a hospitalidade. 1 de Pedro 4, versículo 9, versículo 10, fala sobre isso. Hebreus 13, versículo 2, fala sobre isso. Precisamos, então, irmãos, ser imitadores de Jesus. Pode colocar para mim a mídia? Efésios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Precisamos, irmãos, estar sendo imitadores de Jesus. Diz lá, Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus. Veja, irmãos, o exemplo é Deus, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Como Cristo nos amou. Como é que Cristo amou você? Quando você veio para Jesus, como é que você se encontrava? Foi aí que Deus amou você. Quando você dizia assim, eu não valho mais nada, é aí que Deus entra.
como Cristo nos amou e se entregou por nós, João 3,16, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus morrer na cruz foi algo agradável a Deus, porque Jesus morrendo na cruz me resgatou cada um de você que já tem Jesus na sua vida. E se você ainda não tem Jesus na sua vida, que você não saia desta noite sem ter Cristo como Salvador, o Cristo transformador da sua vida. As nossas ações, irmãos, elas devem contagiar as pessoas, atraindo-a para Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo fala disso. Sede, pois, os meus imitadores. Irmãos, precisamos também ter atitude, como daqueles irmãos de Salônica, que contagiou toda a Macedônia. Irmãos, aqui eu quero dar um destaque, eu quero ressaltar o que Paulo está dizendo. Veja o que Paulo está dizendo, irmãos. E, na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia, ponto. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos é o seguinte: olha, quando eu vou evangelizar, quando eu vou pregar, alguém diz, eu já conheço, eu estive lá em Tessalônica, e me falaram do amor transformador de Jesus. E Paulo, é mesmo? Eu não estou inventando isso não é pregação minha assim. Veja, irmão, volta aí o texto, 1 Tessalônica, capítulo 1, eu vou pedir para a mídia colocar 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 10, me permita, irmão, nós precisamos ler, isso é precioso, irmãos, isso é uma joia preciosa para nós, como exemplo transformador de Cristo em nossas vidas. 1 Tessalonicenses, está aí na tela, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, olha, que vem do Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. Não foi fácil. Servir a Cristo é molezinha. Quem disse isso? Verso 2, verso 7. Assim vocês se tornaram modelo. Algumas versões, padrão. Irmãos, Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, vocês se tornaram padrão, modelo em toda a Macedônia, a fé de vocês. Paulo está dizendo, está escrito lá. Os crentes, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Verso 8, porque a partir de vocês, Tessalonicenses, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Paulo vai pregar e diz, eu já conheço Jesus. Você aceita como Salvador e Senhor? É só o trabalho de Paulo. Irmão, o testemunho daqueles irmãos, olha, nós podemos fazer isso hoje como primeira igreja? Podemos ou não podemos, irmãos? Contagiar a partir de nós, a partir de nossas casas, a partir da nossa vivência, da experiência com Cristo, porque no que se refere a nós, as pessoas desse lugar falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Veja como é que as pessoas estão dizendo como é que Paulo chegou a Tessalonicenses. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E o versículo 10 para o derradeiro. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Entenderam o que Paulo está dizendo lá no começo da carta? Nós fomos pregar
na Macedônia, quando chegamos a pregar, já conheciam a fé de vocês, e eles nos contam como nós chegamos até vocês, Tessalonicenses. Irmãos, isso é espetacular, você chegar para evangelizar alguém, testemunhar de alguém, e dizer, ser crente como aquele irmão lá? Quero não. Isto é arrasador, irmãos. Não foi o que o Paulo testemunhou. Para ser crente igual aqueles Tessalonicenses, eu quero, Paulo. O que eu preciso fazer? Aceita Jesus agora. Irmãos, que nós possamos ter esta mesma vivência que aqueles irmãos Tessalonicenses tiveram, aquele poder transformador que eles tiveram, que nós tenhamos também. Por finalizar, irmãos, terceira observação, a permanência da fé e prática na transformação em Cristo. Quero então voltar ao capítulo 4, a segunda parte do verso 10, diz lá, contudo, a exortação que Paulo dá agora, contudo vos exortamos, aí tem uma exortação, mas qual é? Irmãos, a que progredis, cresçais, sejam abundantes na fé que vocês estão praticando. Esta foi a exortação, não foi a exortação de puxar a orelha, de colocar de castigo no milho, não, irmão, foi a exortação, progridam, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, o testemunho de vocês está alcançando a Macedônia, está alcançando a casa, está nos facilitando pregar o Evangelho, nós, Paulo, Silas e Timóteo, naquele momento ali que estavam eles praticando. Então, irmãos, permanência da nossa fé e prática da transformação em Cristo, por mais que alguém já tenha crescido na fé e no amor, sempre há possibilidade de mais avanço e crescimento. E aqui eu desafio. Eu quero que alguém aqui levante e diga assim, pastor, eu já cresci o suficiente na fé, não preciso de mais crescimento na fé. Irmãos, nós não sabemos nenhum, você é simpático, tá? Não sabemos 1% de tudo que está na Bíblia. Salmo 23, que é tão conhecido nosso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um versículo simples, que o convertido aprende do Antigo Testamento e depois aprende João 3,16, simples. O que mais posso aprender sobre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Irmão, já ouvi alguns sermões só nesse versículo, e cada vez que eu ouço eu digo, Alberto, fica quieto, recolha-se a sua humildade. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, é viva, eficaz e penetra até a divisão da nossa alma, junta e medula. Onde fica aqui a alma? Junta, a medula. Onde que está a alma? Está aqui ou está aqui? Eu não sei lá, eu nem sei. Esta é a palavra de Deus, irmãos. Ela é viva, eficaz, atuante. Então, irmãos, confiemos nesta palavra que é transformadora, é a palavra de Jesus, irmãos, para nossas vidas. Então, irmãos, por mais que alguém queira dizer que já cresceu, sempre pode crescer mais. Efésios capítulo 4, verso 11 ao verso 13 diz isso. Irmãos, tenhamos então exercitando a prática do amor, perdoando. Vamos exercitar a prática do amor, perdoando, irmãos. Mateus capítulo 5, verso 43 a 48, fica aqui a indicação. O padrão, irmão, de Cristo, ou padrão cristão, é elevado. Irmãos, nosso padrão é elevadíssimo. Qual é o padrão? Perdoar, como Cristo perdoou. Faça só isso. Faça só isso, você que é discípulo de Jesus. Mas é perdoar como Cristo perdoou.
E o padrão, irmão, esse é o padrão de viver uma vida exemplar, uma vida de crescimento, de amadurecimento e de firmeza na fé em Cristo Jesus. Crescer na fé, meus amados irmãos, até o varão perfeito, conforme Efésios capítulo 4, do verso 13 ao verso 16. Não sei se poderia colocar aí na mídia, aí, só para esse versículo. Efésios capítulo 4, verso 15. Mas a indicação é de 13 a 16, mas eu quero ressaltar o verso 15, está ali, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, irmãos, o modelo da nossa vida é Cristo. Aqueles irmãos tessalonicenses olharam para Cristo, para viver a sua fé cristã. E o povo olhou para aqueles irmãos e disse: este é o padrão, este é o modelo. Mas o modelo que eles estavam vivendo era o modelo de Deus. Mas quem estava no mundo olharam para a igreja de Tessalônica: eu quero esse Jesus. Irmãos, que os nossos vizinhos possam olhar para nós e dizer: eu quero o Cristo daquela igreja. Que possamos continuar progredindo, continuar crendo em Jesus, no poder transformador. Jesus transforma, mas quando nós nos colocamos nas mãos dele. E eu quero fazer um convite da parte de Deus. Se você está conosco nesta noite, ou acompanhando pela internet, ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, o convite do Senhor é hoje, agora. Aceite esta palavra, aceite este convite. E se há alguém aqui entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus e experimentar e começar a viver este amor transformador, eu queria convidar que você erguesse uma das suas mãos, para que a igreja pudesse estar orando com você e lhe acompanhar nesta nova caminhada de fé em Cristo Jesus. E eu convido a igreja para que continue, você que se declarou como crente, como Salvador e Senhor, continue seguindo, servindo e adorando este Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E se você que está nesta noite não tem Jesus ainda, mas talvez a vergonha ou a timidez neste momento não permite que você queira levantar a sua mão, queira vir aqui à frente, eu quero dizer para você, mesmo depois do culto, você pode procurar o pastor da igreja, ou a mim, se for o caso, ou qualquer irmão, dizer: eu quero aceitar Jesus como Salvador e Senhor, mas tive vergonha. Vem aqui